Olá pessoal, vamos falar de modelos de gerenciamento. É lógico, modelos de gerenciamento voltados para a qualidade, né? Nós temos como objetivo apresentar esses modelos. Evidentemente, é uma evolução, né? Falar em modelos de gerenciamento, modelos de gestão, há uma grande evolução desde que a gente teve a Revolução Industrial, né? Nós estamos tendo aí, né, desde o do processo em linha, né, e a gente foi evoluindo e hoje temos várias ramificações, né, dessa abordagem dos modelos de gerenciamento. Então, dentro dessa ótica, a gente vai abordar alguns modelos, né? Modelo de gerenciamento por processos, por diretrizes e modelo de gerenciamento da rotina. Eu até fiz uma inversão em relação ao livro da Eliassi, porque ela apresenta a rotina antes das diretrizes. Mas acontece que o gerenciamento da rotina está contido, né, dentro do gerenciamento das diretrizes. Então, vale a pena fazer essa. Vamos falar de processo, né? Primeiro, definição de processo, né? A própria norma ISO, né, ela define como um conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas, né, que transformam insumos, entradas em produtos, saídas. Também temos uma outra definição, segundo a Daiane, né, uma sequência de passos, tarefas ou atividades que convertem entradas de fornecedores em uma saída, um processo de trabalho, adiciona valor às entradas, transformando-as ou usando-as para produzir alguma coisa nova, né? A ideia da agregação de valor. Os processos podem ser classificados de algumas formas, né? Por níveis. Macroprocesso. Deve-se compreender os macroprocessos, o conjunto de processos fundamentais ou críticos para o cumprimento da missão organizacional. Esses processos estão diretamente relacionados com fornecedores e clientes. Eles se voltam para a obtenção de soluções integradas de produtos e serviços capazes de satisfazer as necessidades dos clientes. Processos. Os processos podem ser definidos, como já indicamos anteriormente, como um conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que transformam insumos, entradas em produtos ou serviços, saídas que têm um valor para um grupo específico de clientes ou usuários. Logo abaixo, subprocessos, né? Subprocessos são conjuntos de atividades necessárias e suficientes para a execução dos processos. A quantidade de subprocessos depende da complexidade de cada processo. Em um nível mais detalhado, as atividades do subprocesso são desmembradas em tarefas. Aí sim, né, a gente pode entender assim, de uma forma muito clara que tudo é processo, mas a gente tem um macro, né, que seria uma visão mais global, o processo em si, né, e o subprocesso, a decomposição. E esse subprocesso a gente pode decompor também, né? A gente vai ter aqui as etapas, né? São conjuntos de atividades necessárias e suficientes para a execução de cada subprocesso. Aí eu posso ver o que é atividade. Né? As atividades são conjuntos de tarefas com início e fim identificável, orientadas para a consecução dos objetivos, definidos em cada etapa. O enfoque desse caso é o que fazer como condição necessária para alcançar o objetivo. E, finalmente, a tarefa. Então, a tarefa é a menor unidade, né? Compreende a sequência de passos. Né? Se a gente quiser, também pode até entender que o passo, né, é o menor ainda dentro do processo. Né? Mas a gente fala tarefa para realizar uma atividade. Os passos geralmente envolvem explicações detalhadas sobre como fazer, que fundamentam a construção ou definição dos procedimentos. Sabe, é muito importante olhar para a tarefa. Né? Vamos pegar uma tarefa simples. Atender ao telefone. É uma tarefa que está dentro de uma atividade atendimento ao cliente, né? Dentro de uma etapa, por exemplo, venda, ou uma etapa, né, de suporte ao cliente, dentro do subprocesso que é, na verdade, o subprocesso de atendimento ou de venda ao cliente. Aí vamos para o processo, né, que seria a parte da empresa de disponibilizar os produtos para o cliente, o macro processo da empresa, né, de fornecer os melhores produtos para o cliente, que a gente pode decompor. E veja bem o papel da tarefa aí, como ela pode comprometer tudo. Quem aqui já não foi mal atendido ao telefone, né, e já deixou de ligar para uma empresa porque foi mal atendido ao telefone? E é importante ver, né? Esse processo do telefone, de atender o telefone,
Lógico que hoje em dia até um pouco mais em desuso, temos outros mecanismos que, aliás, vieram até para melhorar, né, ou tirar um pouco desse lado pessoal, né, porque a pessoa pode atender o telefone de uma forma que você se sinta cativado, né? Bom dia, aqui é o Rogério Cirilo, o que posso lhe ajudar, o que posso lhe atender, quer dizer, você se sente acolhido na ligação. Uma pessoa pode falar, alô, o que é que você quer? Então, quer dizer, a tarefa é simples, mas ela no meio de toda a complexidade que é a venda de atendimento ao cliente, ela se torna até crítica, né? Porque é a hora que você encontra o vendedor e o cliente. Né? E outras tarefas, né? A abordagem do vendedor na loja, outras tarefas que aparentemente são tarefas que são simples, mas que se não forem bem treinadas, se não for... Porque culturalmente, né, gente, a gente tem várias, embora nós tenhamos uma cultura nacional, nós temos traços culturais de várias regiões, de várias famílias, né? Cada um às vezes interpreta de uma forma diferente uma abordagem. Né? Tem gente que gosta de abordagem mais calorosa, tem gente que acha que a abordagem tem que ser mais séria. Então a gente acaba entendendo que a gente tem que chegar a uma coisa razoável. Né? Existe e aí pode entrar em campo a própria psicologia para explicar. Então veja como é importante uma tarefa, né? E aí até um passo, né? Como pegar o telefone, porque pode, se a pessoa, vamos lá, que a pessoa trabalha no call center, e ela tem que usar um aparelho para não ter o que a gente chama da lesão, né, por repetição, LER, né? Então ela tem que saber como usar o aparelho, né? Então cada passo também tem que ser treinado. Aí você vai fazer um manual de procedimento, vai treinar a pessoa para que a pessoa tenha o melhor rendimento possível. Os processos também podem ser classificados como finalísticos, né? Ou seja, são processos técnicos que compõem as atividades fim da organização, né? Diretamente envolvidos no atendimento às necessidades dos clientes ou usuários. Eles se relacionam com a razão de ser, né? Ou com a essência do funcionamento da organização. Os processos enquadrados nesta categoria estão diretamente relacionados com os fundamentos estratégicos da organização, né? Que são missão, visão de futuro e objetivos estratégicos. E os processos de apoio, né? São aqueles que dão suporte às atividades, né, de natureza finalista da organização. Essa categoria de processo está diretamente relacionada à gestão de recursos internos da organização, né? Atividades meio, né? Lá são as atividades fim. Exemplo clássico de processos que são os que envolvem a gestão de pessoas, a gestão orçamentária e financeira, a gestão de aquisições de bens e serviços, ou desenvolvimento de tecnologias da informação. Eles também dizem respeito aos processos gerenciais relacionados à definição dos sistemas de monitoramento e avaliação dos resultados alcançados pela organização. E veja, não está se tratando de dizer que processo de apoio não é tão importante quanto o processo finalístico. É apenas uma questão de relacionamento. O processo de apoio também é tão importante quanto. E é importante que as pessoas no processo de apoio entendam isso. E apoiem, né, como diz a palavra, quem está no processo finalístico. Existe uma outra definição que são os processos críticos. Né? Vejam, um finalístico pode até ser crítico também. Né? Um apoio, você pode fazer uma abordagem. Né? São processos críticos, são aqueles que de natureza estratégica para o sucesso institucional. Em geral, assim, são denominados os principais processos finalísticos. Embora alguns processos de apoio também possam ser considerados críticos, né, pela importância e o impacto que tem resultado no institucional. Por exemplo, folha de pagamento. É um processo típico que influencia, né, estratégico, é um processo de apoio, mas é estratégico dentro da empresa. Né. Os processos críticos podem dificultar ou impedir, né, a realização dos objetivos estratégicos, quando não são gerenciados de forma adequada. Então, o que é o gerenciamento de processo? Ele pode ser definido como um conjunto de ações sistemáticas, né, baseadas em métodos, técnicas e ferramentas de análise, modelação e controle que permitem manter estável a rotina e implantar melhorias na qualidade dos processos. Então, analiso o processo e vou melhorando esse processo, levando em conta o PDCA, né, sempre tentando melhorar meu processo. Quais são as características da gestão do processo? Divisão do trabalho, responsabilização, estrutura horizontalizada,
tomada de decisão compartilhada, visão integrada do processo, né? Isso talvez seja mais importante, porque a gente pode ver essas características em outros, né, em outros modelos, mas quem está na gestão de processo tem que ter visão integrada do processo, né? Muitas vezes, quando você está, vamos lá, né, quando eu vendo uma mercadoria, eu não posso simplesmente vender, né, e não estar preocupado com a entrega. A entrega faz parte da venda, do processo que é, né? O pós-venda também faz parte. Então eu tenho que ter uma visão integrada desse processo, né? Não posso mais me limitar apenas a vender e dizer eu fiz a minha parte, que é muito comum, né? É péssimo quando você chega numa loja, alguma coisa, eu sou o vendedor, agora o atendimento é pelo saque. Essa talvez não deveria, ou pelo menos a gente entende que tem uma divisão de tarefas, mas deveria haver um encaminhamento, um acolhimento daquela dúvida e encaminhar, logicamente, alguém é responsável. Agrupamento de atividades, redução de fluxos desnecessários. Empregar objetivos externos, funcionários e recursos são agregados de forma a produzir um produto ou serviço completo, e informação que segue diretamente para onde é necessária sem o filtro da hierarquia. E membros da equipe asseguram que o trabalho seja realizado, né, estabelecendo padrões para avaliação da performance da equipe e incentivam toda a equipe para a superação de objetivos. Outra coisa importante é que os líderes da equipe, né, eles não são definidos por sua posição hierárquica, portanto necessitam negociar com membros da equipe e exercer influência. Tal estrutura demanda grande esforço de colaboração. Então é uma gestão que se baseia na medição de desempenho dos processos, sendo os resultados da organização avaliados dessa forma, né? A essência da gestão do processo é, portanto, a coordenação integrada de atividades realizadas na organização, em particular aquelas executadas por diversas equipes de diversas áreas. O funcionamento adequado da organização depende exatamente da competência com que essa coordenação é executada. Aí tem um mapeamento. Quer dizer, fundamental para eu poder melhorar o meu processo é mapear meu processo, é modelar meu processo, né? Mapeamento de processo é a identificação da sequência lógica das atividades que compõem um processo e de outros elementos que interagem com o fluxo de trabalho. Essa prática pode ser feita para atingir diferentes objetivos, tais como compreender os processos, entender como o processo funciona na prática, melhorar os processos, realizar reparos incrementais no processo, documentar os processos, produzir documentação estruturada e coesa sobre o processo, né? Muito utilizado até para capacitar o próprio colaborador, né, o funcionário. Tá? Padronizar os processos, ou garantir que o processo seja executado da melhor maneira possível, né, atendimento ao telefone. Transformar os processos, promover mudanças profundas em processos, remodelando-os. Então, assim, é fundamental o desenho do processo, né? Tentar entender quantas e quantas vezes fazemos coisas que a gente faz de uma forma intuitiva. Tá? O cérebro já se acomodou. E isso acontece na empresa. Muitas vezes você tem até um procedimento, né, normatizado para fazer alguma coisa, mas com o tempo as pessoas passam a fazer de uma outra forma. Por quê? Porque é mais fácil, né? Nem sempre é o melhor para a empresa, às vezes é mais eficiente. Então você tem que mudar o procedimento. Mas às vezes acontecem, né, mudanças, quem já nunca viu isso, né, está escrito, mas não é feito daquela forma, né? Isso é muito comum também. Você pegar um procedimento, você lê o procedimento, vai cumprir o procedimento, mas ele não é feito dessa forma, faz dessa outra forma. Ou então, quem nunca foi no local que pediu documento que não estava na listagem, né? Começa a mudar o que está escrito, né? Então a gente tem que sentar e analisar o processo. Temos que mudar o procedimento ou então interferir no processo, né? Mudando o processo. Então, o mapeamento do processo busca responder as perguntas: qual é o objetivo do processo, quais são as suas fronteiras, né? Quais as entradas, quais as atividades do processo, quais as saídas, quem é responsável, quem participa do processo, quais os outros stakeholders, né? Os stakeholders são as pessoas que são impactadas pelo processo, pessoas, né? Quem é impactado, quais recursos financeiros, humanos e materiais utilizados no processo,
e quais os resultados esperados, né? Quais as principais dificuldades, quais os riscos associados ao processo. E aí entra em campo uma coisa interessante que é o diagrama de processo, é o desenho do processo. Né? O principal produto do mapeamento de processo é a representação dos processos. Nela podemos, né, enxergar atividades ao longo do tempo e seus executores, né, permitindo diversas análises. E para ficar mais fácil entender e materializar o assunto, a gente vai mostrar alguns diagramas trazidos do o BPM CBOC. Né? O que é isso? É uma entidade igual a PMBOK, de gestão de projetos, que se dedica à gestão de projetos. Tá? A gente vai falar um pouquinho. A gestão de processo é tão importante que ela já virou também uma instituição, a Business Process, né? Então, e Management, que é a administração dos processos de negócio. E também tem certificação de gestão de projetos, que é um diagrama. Tá? Um diagrama onde o cliente está sendo recebido, né? Aí verifica aqui qual é o perfil do cliente, se ele possui cartão, né, platina, aí se ele fornece algumas vantagens básicas, né, e efetiva operação de crédito, né, informa resultados da operação, se não, o cliente possui alguma aplicação, fornece melhores vantagens, tá? Ou oferece novos produtos para ele. Quer dizer, você está tentando, né, uma operação aí que o cliente quer receber, né, crédito, né, está pedindo crédito, e você está tendo aqui como você vai, né, analisar esse processo de crédito. Então, como eu falei, nós temos hoje uma evolução na própria gestão dos processos, que seria o Business Process Management, ou gestão de processos de negócio. Que é a mesma coisa, é um conjunto de práticas, só que certificada, né, pelo CMBOK. Quer dizer, você tem uma certificação igual à de gestão de projetos. Tá? E existem ferramentas que são ferramentas para modelagem. O Visio é uma ferramenta também usada em modelagem da Microsoft, e o Visage também é a ferramenta utilizada para modelagem. Quem impulsionou muito a modelagem do processo foi a informática. Por que a informática influenciou muito a modelagem do processo de negócio? Porque o computador agora está se partindo para a inteligência artificial. Mas lá atrás o computador era muito burro, né? Ou seja, a gente tinha que ensinar o computador a fazer tudo, né? Passo por passo, que é o programa. Né? O programa, as linhas de código, você ensina o programa. Aí qual é a vantagem do computador? O computador faz aquilo de uma forma rápida, não cansa, né? Não está preocupado se o time dele perdeu, se o time dele ganhou. Ele vai fazer aquilo repetidamente, várias vezes, e tudo bem. Né? Então a gente passou a informatizar graças ao quê? A entender o negócio. Então nós passamos a ter modelagem de negócio. Nós temos até, ainda temos a figura do analista de sistemas, né? Era uma profissão, analista de sistemas, que muitas vezes desenhava um sistema para entregar para o programador, ou seja, ele ouvia o negócio e entregava o sistema para o programador construir, né, o programa e atender as necessidades do negócio. Só que havia um hiato entre, muitas vezes, porque o sistema não era muito bem modelado, por isso que surgiu a ideia de todo mundo entender, né, da modelagem de negócio. Bom, agora vamos falar um pouquinho do gerenciamento pelas diretrizes, GPD. A GPD, também conhecido como desdobramento das diretrizes de uma empresa, foi desenvolvido por Diogo Akal. No Brasil, o método foi largamente disseminado por um dos consultores de maior notoriedade na área de gestão no Brasil, que é o Vicente Falcone. Falcone é um dos autores brasileiros, né, de mais relevância na área da qualidade. Então ele pegou esse método, né, das diretrizes, né, e enfatizou, e tem vários livros sobre gerenciamento de diretrizes, e depois fez o desdobramento dele, que é o gerenciamento da rotina, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, dentre os seus objetivos, o gerenciamento pelas diretrizes trata de uma metodologia que consiga desenvolver o planejamento de uma maneira prática. Aí ele deve ser executado passo a passo, sendo também sensível às possíveis mudanças durante esse processo. Por isso não é de estranhar que ele engloba em sua técnica a adoção, né, do PDCA. Dessa forma, o GPD também tem uma relação forte com o controle e melhoria da qualidade, como a gente já... Então, na verdade, gente, diretrizes, né? Quais são as diretrizes da instituição? Né? E aí a gente vai ter tempo, quais são as áreas de atuação, como é que é o modo, tudo isso é definido no mais alto escalão, quais são as diretrizes. Elas vão ser desdobradas, né?
Então, alta administração, até as metas, né, geradas, vai para o chefe de departamento, que depois vai para o chefe de seção, que vai chegar ao subordinado, que, né, vai lá executar um plano de ação. Né? Vai chegar uma hora que vai chegar, chama do chão de fábrica, né? É uma terminologia que a gente usa em logística, né? Vai chegar em quem executa. Existe uma ideia, não adianta você ter diretrizes mais de qualidade se a pessoa que está no final da linha, que representa, né, quando você entra numa loja, você não está vendo ali no vendedor a pessoa física que está, você está vendo a loja, né? A pessoa é a loja. Entrou na loja da Ponto Frio, lá é o ponto frio, a pessoa é o ponto frio. Tudo que ele fizer de errado ou de positivo, para você é a loja. Né? Por isso que é muito importante. E ele tem metas, né? São as famosas metas desdobradas, e que senão as diretrizes não serão atingidas. Né? Então, em sua composição, é possível encontrar 3 pilares, que são a razão de grande sucesso do método. Né? E é possível entender que o GPD não é possível, né, conhecer sem conhecer esses pilares. Né? O primeiro deles é a crença de que os resultados são diretamente afetados pela dedicação e ação criativa das pessoas envolvidas no processo. Né? O segundo é a inovação, né, que deve estar presente na rotina e deve ser sempre incentivado. E o terceiro reza que as mudanças a serem produzidas realmente aconteçam. Né? Quer dizer, não pode ficar apenas no sonho. Afinal, de nada adianta tanto o empenho e a alocação de energia se a estrutura não tem a real disposição para evoluir e se aprimorar. Então, buscando tornar mais prática a aplicação desse método nos 3 níveis de gestão, o GPD apresenta 2 sistemas de gerenciamento. O gerenciamento interfuncional, né, que vislumbra prioritariamente o futuro da empresa, ele está diretamente ligado à alta administração, né, ao desdobramento das diretrizes da empresa e sua divisão entre os departamentos. E a funcional, que está voltada para a melhoria contínua e a manutenção das rotinas da organização. Ela está ligada diretamente à administração e ao controle da qualidade das atividades diárias, né, e rotineiras da empresa. Então, seguindo a estrutura de funcionamento do GPD, é preciso identificar a separação que é feita de todo o plano de estratégia. São 3 tipos de planos, né, que ditarão o ritmo de trabalho da empresa do futuro imediato e também nos que seguirão. O plano anual, né, então, ele detalha as ações dentro dos próximos meses e contempla também o orçamento. É naturalmente mais detalhado que os demais. O plano de médio prazo, que busca elencar as estratégias que serão a base de maior prazo, né, ele é a visão intermediária entre os dois, é concebido para entender um período, normalmente em torno de 3 anos, né? E um de longo prazo, que aí vai ser de 5 a 10 anos uma visão estratégica. Então a gente passa no plano anual, plano médio e um plano de longo prazo. Sendo uma ferramenta estratégica de negócio, o GPD precisa ser flexível a qualquer tipo de empresa ou mercado. Esse sistema japonês utiliza a capacidade individual, estimulando a criatividade para que possam buscar resultados concretos de maneira organizada e também estratégica. Basicamente, ele vai desdobrando metas e planos de ação para cada nível da empresa, com conferência rotineira de fatos e resultados. Com base nesse funcionamento cíclico e orientado pelos objetivos e planejamento bem estruturado, é possível trilhar um caminho que seja claro para os envolvidos. Além disso, é possível colher, né, os benefícios da melhoria contínua que é intrínseca ao PDCA. Então, a vantagem do método, alcance de resultados e metas, né, melhores planejamentos e maiores mudanças, uma organização da gestão e ritmo, e uma clareza, né, e objetividade do trabalho. Na prática, né, os principais vantagens do gerenciamento de diretrizes são os bons resultados. Né? Ou seja, como cada processo é feito de maneira clara, é possível entender muito bem o que favorece a corporação. Outros 2 benefícios marcantes do GPD nas empresas são a estabilidade e a eficiência. A estabilidade é conquistada pela forma bem estruturada e sistemática de atuação, né, que evita a repetição de erros. Quanto à eficiência, ela acaba ocorrendo naturalmente, né, uma vez que desperdícios de recursos, sejam quais forem, são evitados, já que o processo, né, busca sempre a melhoria contínua, né, continuada, e consegue ser muito objetivo, não dando margem para retrabalho. Retrabalho sempre é um problema na organização, né? Sempre causa custo, né, tempo das pessoas, e a gente tem que estar sempre evitando o retrabalho. Né?
Alguns cuidados, né? Por fim, é importante ressaltar que o GPD precisa ser muito bem estruturado para ser aplicado a uma empresa. Como as metas acabam sendo expostas e há uma grande transparência do processo, alguns profissionais podem ser muito pressionados, né, ser muito pressionados a conseguir sempre oferecer grandes resultados. Eu acho que nessa hora tem que se pensar muito bem na definição de metas, né, senão você acaba, entre aspas, escravizando o colaborador, aí o estresse vai aumentar e, consequentemente, né, se não houver uma boa política, né, financeira e de benefício, a pessoa vai acabar saindo. Esse tipo de pressão pode acabar inibindo a criatividade desses indivíduos e até reduzindo a produtividade, que é o prejudicial para a empresa e também estressante, né, para o colaborador. Então, essa autoconfiança pode ficar abalada. Essas são as metas que ninguém alcança. De toda forma, o método de gerenciamento pelas diretrizes é uma estratégia de gestão que tem grande potencial. Né? Ele ajuda no desenvolvimento dos processos e, consequentemente, dos resultados da empresa. Antigamente, eu era abordado por gerente de banco para: olha, preciso bater minha meta, pode fazer isso, fazer aquilo, depois eu cancelo. Eu ficava imaginando para que serve bater a meta, né? Mas era isso, né? Metas que não eram metas bem estruturadas, né? E parece que isso acabou, né? Bom, é uma solução prática e aplicável a todo tipo de negócio que, se conduzido com disciplina e atenção, pode mudar positivamente a cultura organizacional e garantir melhores chances de sucesso para toda a empresa. Ah, é verdade, né, gente? Nós temos que ter diretrizes, né? A ideia do projeto, né, tem que ter quais são as minhas diretrizes, né? O que é a minha missão, visão de futuro, a visão de futuro, meus objetivos estratégicos, né? A partir daí vão ser minhas diretrizes. Aí, evidentemente, como é uma empresa, essas diretrizes é como a auto-administração pensa a empresa, vai repassar para os funcionários, para os colaboradores. Aí vem o gerenciamento da rotina, né? Que é o terceiro, né, método de gerenciamento apresentado nesse trabalho aqui. O sistema da rotina ele faz parte do gerenciamento das diretrizes, por isso que eu fiz uma inversão. Ele consiste basicamente em dar autonomia para os funcionários resolverem os problemas e garantir a qualidade dos processos. Tem o livro de gerenciamento da rotina do trabalho, do dia a dia, do próprio Falcone. Ele baseia-se em metas e um sistema de acompanhamento. Então, é um desdobramento, né? E aí eu passo a ter a rotina. O que eu passo a ter, no caso da rotina, é dar autonomia. E como é importante a rotina, né, gente? A rotina dá segurança, né? O problema da rotina é quando ela vira acomodação. O que é acomodação? Eu poderia fazer melhor e não faço. Se uma rotina bem estruturada, bem feita, não tem problema nenhum para ser repetitiva. Eu costumo sempre destacar que eu fiz exame de sangue no laboratório aqui, o Labs, né, que fica em 7 de setembro, e fui muito bem atendido. Eu tinha ido num outro, que eu não vou citar o nome, e fui mal atendido. Começar até iam fazer um exame que não era o exame que eu tinha que fazer. Nunca mais voltei. É isso que eu falo, né, do atendimento. Aí fui nesse laboratório e de cara eu fui bem recepcionado. Primeiro eu fui bem acolhido. Apesar de ter gente, eu fui bem acolhido. Ninguém liga, tem o sistema de senha. Se você vai para o sistema de senha que funciona, você está bem. Né? Você não pode esperar, eu quero ser atendido agora. Você quer um sistema de senha que seja funcione, que você queira ser atendido na ordem que você chegou, excetuando as emergências e algumas coisas que são previstas. Né? O sistema de senha da Caixa Econômica, por exemplo, que é maluco. Né? São milhares de senhas, você não entende nada. Então cada um chega e é uma confusão. Mas o do laboratório lá do Labs, né, funcionou. E eu fui muito bem atendido também pela pessoa que colheu, né, o material. Uma forma cordial, tecnicamente muito bem feito, um procedimento muito bom. Fui para casa pensando, bom, devo ter dado muita sorte, né? Foi o dia da conjunção das estrelas, né? Aí eu tive que fazer o exame novamente, falei, vou lá. Olha como é importante, né, ser bem atendido. Voltei, sei lá, fui bem atendido. Novamente, bem atendido, fui bem acolhido, e olha que tinha mais gente ainda, fui de novo bem atendido com uma outra pessoa que colheu o exame. E aí eu falei, bom, então não é dar sorte. Numa terceira oportunidade, tudo se repete, né? O funcionário tentando resolver o problema, nessa hora para ter um problema, não, eu vou tentar resolver para o senhor, quer dizer, você vê que não é, embora a funcionária não estava de sorriso, né, assim, não, estava cumprindo o padrão cordial, mas prestativa.
A ponto que eu perguntei para a pessoa que estava, né, colhendo sangue, falei, olha, vocês são bem treinados aqui, pelo que eu vejo, assim, nós temos o treinamento e tal. E aí ele mostrou entusiasmo pela empresa, isso é bacana, isso é bacana, ele mostrou entusiasmo pela empresa. Quer dizer, então você vê como há um link, né? Então a gente continua indo no mesmo laboratório, sendo bem atendido, né? Continua na mesma rotina, né? Isso que é importante. O implantar a cultura de gerenciamento de resultados, considerar a análise e elaboração dos planos de ação que assegure resultados. O gerenciamento da rotina permite que os profissionais da base sejam capazes de resolver problemas do dia a dia, de minimizar a sobrecarga de supervisores e gerentes. Você, chefe, como é que eu resolvo isso? Isso é um problema cultural também, né? Logicamente, não é fácil, na medida que você carrega, né, na carga burocrática, então as pessoas às vezes não resolvem problemas, passam problemas, né? O famoso macaquinho do ombro, né? Mas a interessante é essa, é que o funcionário resolva. É utilizada para garantir os resultados esperados de cada processo e a solução propicia aos clientes, né, bens e serviços com qualidade, custo e prazos acordados. Esse tipo de gerenciamento, né, ele é fundamental para assegurar a melhoria da organização, bem como atingir a garantia da qualidade, de fundamental importância para vários setores empresariais. Eu volto e reafirmar, é no chão de fábrica, é lá com o operário, é lá com o funcionário, é lá com o colaborador, seja o nome que se dá à qualidade da empresa. Se ele não está bem treinado, os processos não bem organizados, né, não vai ter qualidade nunca na sua empresa. Bom, aqui é o fluxo, né, da rotina, né, orientação para um microprocesso, identificar o microprocesso prioritário, identificar a finalidade do microprocesso prioritário, identificar o cliente, suas necessidades e expectativas, identificar o indicador de qualidade, definir os objetivos, limites e controle, definir os sistemas de controle, implementar o sistema de controle importante, né? Eu deixo o funcionário resolver, mas como é que foi resolvido, né? Como é que eu vou controlar? Sempre a ideia do indicador de desempenho, né? Eu falei, por exemplo, de vendedor, é muito interessante isso, né? Quando você chega numa loja, tem gente que quer que o vendedor fique grudado, né? Paparicando, pronto para atender as suas necessidades. Tem gente que quer passear pela loja e quando quiser o vendedor aparece. São vários tipos. Então hoje já tem empresa, tem loja que tem um sistema duplo. Se você pegar a cesta, né, para andar pela loja, pegar o material de uma cor, é que você quer o vendedor próximo de você. Se de uma outra cor, você quer o vendedor mais longe de você. Então, assim, são coisas que parecem simples, mas às vezes tem um real, né, um real resultado junto ao cliente. Aqui uma tabela de comparação, né, embora há uma aderência da rotina, né, mas diretrizes são melhorias mais drásticas, estão baseadas nas diretrizes, né, estão ligadas à ruptura, né, porque normalmente a auto-administração estabelece esses pontos, né, e a rotina é a manutenção da melhoria, né. Diretrizes normalmente é um reprojeto, já aqui na rotina é um acompanhamento, né. Atividades básicas na diretriz de desdobramento e na rotina manutenção e padronização do processo. E aí, é lógico, eu vou lá, né, para a gestão de processos, é tudo interligado, né. Principal processo, localizar as coisas certas a fazer e na rotina é fazer as coisas certas, né, o modo correto. Ponto de partida na diretriz da direção superior e na rotina o gerente de cada unidade, né. Pessoas envolvidas no planejar, né, na direção até o nível médio da gerência, e aqui já o gerente da unidade, até o próprio chão de fábrica. E pessoas envolvidas no executar, qualquer um que possa contribuir na diretriz e na rotina é todo mundo, né, todo mundo que faz parte da rotina. Então chegamos ao final aqui, né, dessa parte de gerenciamento. Não dá para esgotar o assunto também, né? Se a gente for juntar tudo, estamos desde falando lá de Lean, Six Sigma, nós já temos, né, várias teorias também de administração que vão agregar valor. Hoje em dia me pergunto até que ponto estamos na gestão. Estamos no ponto em que tudo é válido, né? Tem várias ferramentas disponíveis aí. Mas é lógico que a gente pode entender a nossa empresa como um conjunto de processos, isso é indubitável, e projetos, né? Projetos que são eles que vão implementar novos processos ou vão corrigir processos.
Então, trabalhar bem processo, trabalhar bem projetos é o que vai levar ao sucesso da empresa. E aí vamos usar técnicas, ferramentas. Em administração, também é muito comum, né, alguém implementar uma metodologia e essa metodologia se tornar depois uma referência. Nós vimos aí isso no modelo Toyota de produção. E aí, às vezes, esse modelo passa a ser estudado academicamente, vira livro, e vira, né, palestra, e sai para tudo quanto é lado. Isso é importante, né? Os desdobramentos do conhecimento são importantes. Agora, a sua aplicabilidade tem que ser medida, né? Ela tem que ser avaliada. Como eu vou aplicar? Que jeito eu vou aplicar? Eu tenho que me estruturar para isso. Existem ferramentas hoje disponíveis. Eu sempre pergunto, é possível hoje administrar empiricamente, né, como era no passado, né? Vou administrar meu negócio. É lógico que é possível, ainda existe o talento. Mas hoje em dia eu tenho muito mais ferramentas à disposição, principalmente pela competição, né? Que é acirrada, e outros fatores. Então, né? Com nossas dúvidas, críticas e sugestões.